Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 23 de março de 2026. Quinta semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel 13, 41c-62. Naqueles dias a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte e se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 8, 1-11. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. À luz do contexto geográfico e histórico, a narrativa de Susana situa-se no exílio babilônico, tempo em que o povo judeu vivia deslocado de sua terra, submetido a estruturas políticas estrangeiras e a uma profunda crise de identidade religiosa e social. A comunidade, privada de autonomia, via-se tentada a reproduzir injustiças internas, sobretudo quando líderes religiosos e anciãos, que deveriam ser guardiões da lei, corrompiam-se pelo poder e pelo desejo. Socialmente, Susana representa os vulneráveis, especialmente as mulheres, facilmente silenciadas num sistema patriarcal onde o testemunho masculino tinha peso absoluto. Culturalmente, a honra da família e a aparência de retidão pública eram mais valorizadas do que a verdade. Religiosamente, porém, o texto revela que Deus não está ausente do exílio. Ele escuta o clamor do inocente e suscita, no momento oportuno, um jovem profeta para restaurar a justiça, mostrando que a verdadeira fidelidade à lei passa pelo discernimento e pela defesa da vida. O Salmo 22, 23, nasce desse mesmo horizonte de insegurança e travessia. O vale tenebroso não é apenas uma imagem espiritual, mas traduz a experiência concreta de ameaça, perseguição e medo vivida por quem caminha em terras hostis. Politicamente e socialmente, o Salmo afirma que a segurança não vem das instituições humanas, mas da presença do Senhor que guia e protege. Culturalmente, a figura do pastor era familiar num ambiente rural e expressa cuidado constante, proximidade e responsabilidade. Teologicamente, a liturgia atual nos faz rezar este salmo como profissão de confiança no Deus que acompanha seu povo em meio às crises contemporâneas, lembrando a Assembleia que a Quaresma não é um caminho de medo, mas de confiança radical naquele que prepara a mesa mesmo diante dos inimigos. No Evangelho, Jesus encontra-se em Jerusalém, centro religioso e político do judaísmo, onde o templo simbolizava a presença de Deus, mas também concentrava disputas de poder e controle social. A mulher acusada de adultério é colocada no meio e exposta publicamente como instrumento para testar Jesus, revelando uma sociedade que utiliza a lei para excluir e condenar, e não para salvar. Socialmente, mais uma vez, a mulher carrega sozinha a culpa, enquanto o homem envolvido permanece invisível. Culturalmente, a lógica da vergonha pública reforça a violência simbólica. Religiosamente, Jesus desloca o foco da lei escrita para a consciência iluminada pela misericórdia de Deus. Ao escrever no chão e silenciar os acusadores, ele cria um espaço de conversão interior, onde cada um é confrontado com a própria fragilidade. Teologicamente, a liturgia quaresmal nos apresenta Cristo como aquele que não nega o pecado, mas se recusa a reduzir a pessoa ao erro, abrindo sempre um caminho de vida nova. Pastoralmente, essas leituras provocam a comunidade cristã a rever práticas de julgamento apressado, exclusão e condenação moral.
Em tempos marcados por polarizações, cancelamentos e discursos de ódio, a palavra convida a Igreja a ser espaço de escuta, discernimento e defesa da dignidade humana. A aplicação concreta passa por promover relações mais justas, acolher os que foram feridos por estruturas religiosas ou sociais injustas e formar consciências capazes de unir verdade e misericórdia. Na Quaresma, isso se traduz em gestos concretos de conversão pessoal e comunitária, onde a justiça não se separa da compaixão. Irmãos e irmãs, as 3 leituras, em diálogo com o caminho quaresmal e com o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2026, conduzem-nos a uma homilia viva que denuncia toda forma de julgamento que mata e anuncia uma justiça que gera vida. Susana Salva, o pastor que acompanha no vale escuro e a mulher perdoada por Jesus revelam um Deus que se compromete com os inocentes, caminha com os frágeis e oferece sempre a possibilidade de recomeço. A campanha da fraternidade ecoa esse chamado ao nos convidar a transformar estruturas injustas a partir da conversão do coração, fazendo da fraternidade um critério concreto de fé vivida. Assim, a Igreja é enviada a ser sinal de esperança, onde ninguém é descartado e onde a misericórdia se torna caminho de renovação social e espiritual. Oremos, Senhor Deus da vida, que escutas o clamor dos injustiçados, ensina-nos a confiar quando o vale se faz escuro e a verdade parece sufocada pelo medo. Tu que ergues os pequenos e confundes a mentira com a própria palavra do mentiroso, guarda-nos na tua justiça que salva e não destrói. Faz-nos repousar nas tuas águas tranquilas, para que nossas forças sejam restauradas e nossos passos não se desviem do caminho da vida. Jesus, palavra viva do Pai, que te inclina sobre o chão da nossa história e escreves nela novos começos, silencia em nós toda ânsia de condenação. Dá-nos um coração capaz de reconhecer o próprio pecado antes de apontar o erro do outro. Que tocados pela tua misericórdia aprendamos a levantar os que caíram e anunciar, com gestos e palavras, que o amor é mais forte que a culpa. Espírito Santo, sopro de discernimento e coragem, desperta em tua Igreja a profecia que defende a vida e rompe os esquemas da injustiça. Conduze-nos neste tempo de Quaresma a uma conversão profunda, para que, reconciliados contigo e entre nós, sejamos sinais de fraternidade no mundo. Que, habitando na casa do Senhor desde agora, caminhemos como povo restaurado, testemunhando que a misericórdia é o nome mais belo da justiça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.